Vamos lá então, pessoal. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês. Como bem a doutora Vanessa comentou, a gente inicia, né, com o pé direito nas menções ao maio roxo, das doenças inflamatórias intestinais, um tema tão importante. E eu quero convidar todos para ficarem bem à vontade, para aproveitarem esse ao vivo da doutora Vanessa Schaefer, ela é gastropediatra, coordenadora do ambulatório das doenças inflamatórias do Hospital da Criança Santo Antônio, aqui de Porto Alegre. E ela vai trazer uma novidade bem importante de um estudo apresentado aí no Mundial de Gastro, no finalzinho do ano passado. Fiquem bem à vontade, explorem bastante, porque aqui a gente tem uma oportunidade muito grande de fazer uma linda transição, porque esses pacientes, eles ficam, né, com a doença inflamatória, e a gente tem muita evidência na pediatria para poder explorar aqui e levar para a população adulta também. Brigadão e boa aula. Obrigada, Débora, pela introdução. Então, como a Débora falou, hoje eu vou compartilhar com vocês, então, o primeiro estudo pediátrico brasileiro com a dieta de exclusão da doença de Crohn com a nutrição enteral parcial. Então, esse é o resumo que nossa equipe levou para o Mundial de Gastro em Buenos Aires no finalzinho do ano passado e faz parte da minha pesquisa de doutorado. Esses são os dados preliminares que nós avaliamos para levar para o Mundial. Esperamos ter os dados finais ainda esse ano. Então, esses são os meus potenciais conflitos de interesse. Essa aula é em parceria com a indústria, como a Cris comentou, mas esses dados que eu vou apresentar refletem os dados estudados, e utilizados na minha prática clínica. Então, como eu falei, esse é o abstract que foi apresentado no Congresso Mundial. Então, é os efeitos da dieta de exclusão da doença de Crohn mais a nutrição enteral parcial na calprotectina fecal. Então, já fazendo o link com o artigo apresentado anteriormente. E nos scores clínicos nas crianças brasileiras com doença de Crohn ativa. Então, qual que foi o objetivo principal do nosso estudo? Então, nós queríamos avaliar os efeitos clínicos e laboratoriais da dieta de exclusão da doença de Crohn com a nutrição enteral parcial em pacientes com doença de Crohn leve a moderada, conforme a recomendação da ESPEN. Quais foram os métodos? Então, estudo de intervenção prospectivo, conduzido no nosso centro de referência, que é um centro local de referência para a doença inflamatória intestinal pediátrica. Nós incluímos pacientes de 6 a 18 anos. Por que de 6 a 18 anos? Porque os estudos iniciais do Levine, incluíam justamente os pacientes nessa faixa etária, justamente pelas questões nutricionais, mais facilidade de adesão à dieta. Então, nós quisemos, seguir o protocolo mais parecido possível com o protocolo original do Levine e colaboradores. Então, os pacientes deveriam ter doença de Crohn em atividade, e o interessante desse nosso estudo é que nós conseguimos incluir pacientes que tinham colonoscopia comprovando a atividade da doença realizada em até um mês antes da inclusão. Então, isso é um ponto positivo do nosso estudo, é um ponto forte, visto que não é sempre que a gente consegue fazer a inclusão com uma colonoscopia tão recente. E nós incluímos pacientes com diagnósticos novos ou pacientes que já estavam em tratamento para a doença de Crohn, mas que apresentaram a atividade da sua doença. E a terapia proposta, então, foram as 12 semanas de tratamento dietético, conforme já postulado pela publicação do Levine e colaboradores. Então, nós utilizamos a dieta de exclusão com a nutrição enteral parcial, com suplemento alimentar com TGF-beta 2, que foi fornecido pela Nestlé. O segmento desses pacientes, então, bem semelhante com o que vimos no outro estudo, avaliações na semana zero, onde o paciente era convidado a entrar no estudo e era passada a orientação dietética para ele. 6 semanas, então, ao final da primeira fase de indução, e 12 semanas no final da segunda fase de indução. Em todos esses momentos, a dieta era retomada com os pacientes, retirado dúvidas, levantado questionamentos. E em todos esses momentos, nós avaliamos a atividade clínica através do score de PCDAI, exames laboratoriais, hemograma, PCR quantitativo, VSG, albumina e calprotectina fecal. E a adesão ao tratamento, ela era avaliada com o próprio questionário utilizado pelo Levine, que é um questionário modificado da escala de adesão terapêutica. Os desfechos avaliados, então, foram a aderência ao tratamento e a resposta ao tratamento. Então, nós consideramos uma resposta ao tratamento, uma queda do PCDAI em 12,5 pontos,
ou a normalização da calprotectina fecal, se esses pacientes já não tinham um PCDAI alterado no momento da inclusão. Então, até o momento que nós apresentamos no Mundial, nós tínhamos 17 pacientes incluídos, com uma média de idade de 10,7 anos. Então, aqui é interessante a gente destacar que os nossos pacientes, eles não apresentavam nenhuma alteração do seu estado nutricional. Tá? Todos eles eram eutróficos, tanto do ponto de vista de IMC, e tinham uma estatura adequada. 53% do grupo era masculino, 76% composto de novo diagnóstico. Com relação à localização, cerca de 20% dos pacientes tinha localização ileal, 30% colônica e quase 50% da nossa amostra com apresentação iliocolônica. Então, com relação à adesão, 80% dos nossos pacientes aderiram ao protocolo. Então, 13 dos 16 pacientes. Naquele momento, um paciente ainda não havia finalizado o protocolo, então a gente não considerou ele nessa primeira análise. E com relação à resposta, então, 84% dos pacientes que finalizaram o protocolo até aquela ocasião, então não consideramos os 3 pacientes que não completaram e um paciente que não havia completado naquela ocasião. Então, 11 pacientes apresentaram resposta clínica com o protocolo da dieta de exclusão mais a nutrição enteral parcial. Com relação à evolução nutricional, os nossos pacientes não apresentaram modificação significativa tanto do score Z de altura para a idade, quanto do score Z de IMC. Então, os nossos pacientes mantiveram o estado nutricional inalterado durante o período do estudo, semelhante ao que foi mostrado no estudo anterior, mostrando então que, apesar da intervenção dietética, os pacientes mantinham a sua nutrição adequada. Então, com relação à evolução clínica, os pacientes apresentavam uma mediana do score clínico de 8,75, com uma variação de 0 a 30, então doença até moderada, né? E apresentaram uma redução significativa do score PCDAI na semana 6, com uma mediana de 0, e na semana 12, com uma mediana de 0. E o P foi estatisticamente significativo, mostrando uma evolução significativa do score clínico desses pacientes. Com relação à evolução laboratorial, nós não tivemos nenhum resultado significativo com relação à queda do PCR e queda do VSG. A nossa amostra é pequena para inferir isso, mas muito possivelmente porque, se vocês forem reparar, a mediana inicial, tanto do PCR quanto do VSG, não era muito alta. Relembrando que nós incluímos nesse estudo pacientes com o diagnóstico de Crohn leve a moderado. Mas o outro marcador avaliado, que foi a calprotectina fecal, apresentou uma redução significativa nas semanas seguintes. Então, a mediana inicial era de 913, com a mediana na semana 6 de 39 e a mediana na semana 12 de 49, com um P estatisticamente significativo. Se vocês olharem nas barras azuis a variação da calprotectina, a gente vê, inclusive, uma progressão sustentada da redução da calprotectina ao longo das semanas do estudo. Então, mostrando talvez, né, apesar da amostra pequena, mas talvez até um efeito cumulativo da dieta ao longo do tempo, diferente do que outros estudos no passado mostravam, que quando o paciente começava no passado na nutrição enteral exclusiva, a introduzir novos alimentos, ele apresentava uma elevação da calprotectina. Nesse nosso estudo, mesmo da semana 6 até a semana 12, onde novos alimentos são introduzidos, a gente continuava vendo essa redução progressiva da calprotectina. Então, com relação à discussão, esse é o primeiro estudo brasileiro que a gente sabe que avaliou a dieta de exclusão da doença de Crohn e mais a nutrição enteral parcial em crianças com doença de Crohn. O nosso estudo demonstrou uma boa adesão de 80% e uma alta taxa de resposta de 84%, similar ao estudo original do Levine, onde eles apresentaram uma tolerância de 97% à dieta e uma resposta de 85%, muito próxima à nossa. A melhora clínica e laboratorial demonstrada no nosso estudo com a redução significativa do PCDAI e da calprotectina fecal também está de acordo com o que já tinha sido publicado pelo Levine, onde eles mostraram uma redução significativa do PCDAI e da calprotectina na semana 12 do estudo original deles. Então, os nossos resultados, né, na nossa população brasileira está bem de acordo com o que a gente está vendo no restante da literatura mundial.
e a manutenção do score Z de IMC e da altura, sugerindo que essa intervenção dietética não apresente nenhum risco nutricional aos nossos pacientes, apesar da restrição. Então, as nossas considerações finais, a dieta de exclusão e a nutrição integral parcial foi bem tolerada na nossa amostra, uma adequada taxa de resposta, e como já dito, né, pela ESPEN e por outras publicações que estão sugerindo, que essa seja uma opção viável, né, a dieta de exclusão com a nutrição integral parcial com o suplemento rico em TGF beta 2 seja uma opção viável com pacientes com doença de Crohn leve a moderada, e ela pode ser, sim, uma opção terapêutica na indução da remissão. E só dando um spoiler dos próximos passos desse nosso estudo, nós completamos em janeiro a inclusão do 20º paciente, que era o nosso objetivo, então nós vamos fazer a nova análise com todos os dados, vamos analisar também a microbiota, os ácidos biliares, para investigar se a dieta também apresentou um potencial de modificar esses marcadores, e nós também vamos fazer uma comparação da microbiota dos ácidos biliares com o grupo controle de crianças saudáveis sem doença de Crohn. Então, esses são os próximos passos. Esperamos poder compartilhar com vocês esses resultados ainda este ano. Muito obrigada pela atenção de vocês. Esses são os meus contatos. Se alguém quiser, enfim, entrar em contato, tiver alguma dúvida, mas também fico à disposição agora se alguém quiser perguntar alguma coisa. Muito bom, Parabéns, Vanessa, parabéns. muito Muito bom, legal. né, Cris? Porque se a É, gente imagina que esses pacientes vão passar a vida inteira com essa doença e seguramente vão usar uma série de medicações, o quanto a gente puder postergar isso e lidar com a dieta é magnífico. e é uma dieta saudável, né, Luciana? A gente vai estar ensinando para os pacientes como comer saudável, porque no fim eles ficam com uma dieta mediterrânea, né? Pois é. Muito Basicamente isso que está sempre crescendo em evidência, né, de benefícios, né? legal. Obrigada, doutoras, obrigada. Uma pena, eu quero dizer, ressaltar quem é a orientadora desse trabalho é a Temis, que uma pena que ela não esteja aqui conosco hoje. E a co-orientadora é a doutora Cristina, que está representando a doutora Teves. Pois é, Mas é o o mestre. trabalho todo do nosso grupo. Dupla Então, especial. muito legal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Mais perguntas em relação à dieta? Que alguém queira saber, queira perguntar na prática, né? Como é que a gente faz essa dieta? Como é que a Vanessa está orientando e a Carol e o Marco orientando esses pacientes? A gente sempre pensa que no início vai ser muito difícil, né, Vanessa? Que é uma dieta complicada. E o Modulem tem uns pacientes que não gostam, né, que reclamam para tomar. Então, mas esse teu trabalho mostra que na prática vocês conseguem. Fala um pouquinho sobre isso, Vanessa, sobre as dificuldades assim práticas. Então, como eu comentei lá no início, né, justamente é interessante esse tipo de trabalho em cada país para a gente justamente ver as dificuldades locais. Então, me marcou muito o primeiro paciente que eu incluí nesse estudo, que foi um dos pacientes que não finalizou o protocolo, era um paciente que me mandou um áudio, inclusive no WhatsApp, dizendo: Doutora, eu sou uma criança que come muito arroz e feijão. E na primeira fase não podia comer feijão, ainda mais lá no início. Mas, assim, muitas coisas estão sendo reavaliadas, né? Então, é uma dieta interessante porque é uma dieta dinâmica. Então, inclusive, tem o aplicativo de suporte, que é o Modulife, que nos ajuda muito nisso, porque certas coisas que na dieta inicial do Levine, lá em 2019, eram proibidas, hoje já se proibidas porque não tinham sido estudadas. Então, lá em Israel não é tão comum comer feijão como a gente come aqui. Então, no início, era proibido. Então, agora a gente já entende o porquê, porque o feijão era fermentativo, poderia dar mais gases e confundir algum sintoma clínico. Mas hoje a gente já consegue incluir logo na segunda fase o feijão. Então, e isso é muito interessante a gente discutir com o paciente, que essas proibições maiores, elas são na primeira fase. Então, a primeira fase fica um pouquinho mais restrita, com mais necessidade do suporte do suplemento com o TGF beta 2, mas depois vão sendo liberadas. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um outro grande empecilho que é a carne vermelha.
A gente consome muita carne vermelha. E lá no início não pode consumir. Então, mas tudo isso a gente trabalha muito com o paciente assim, ó, é até tal data. E também a gente flexibiliza. Esses tempos a gente tinha uma paciente que ia pegar o aniversário dela bem nas 6 semanas. Então a gente faz aquele jogo de cintura da paciente assim, no dia do aniversário, dá uma flexibilizada, mas depois já volta para a dieta. Então, tudo é muito conversado com eles, e justamente essa faixa etária de 6 a 18 é muito interessante porque eles já conseguem tomar um pouquinho as rédeas, né, do que eles querem, do que eles não querem. E eu vou dizer para vocês, assim, a minha impressão, não sei se o Marco e a Carol compartilham disso, me parece que tá ficando cada vez mais fácil orientar a dieta, justamente por isso, assim, porque alimentos antes que a gente tinha que restringir não precisa mais. E os pacientes já vêm muito entendidos, assim. Então, qual que é a outra opção? Corticoide vai trazer efeitos colaterais, então eles topam muito isso, assim. Então a gente tem conseguido uma boa adesão. Eu vou dizer assim, até melhor do que do estudo, né? Do estudo nós incluímos esses 20 pacientes, mas tem outros que por outros motivos não foram incluídos, e a gente vê na prática uma boa adesão. Me A- ajuda a engolir as perguntas ali, tem várias outras perguntas. Eu acho que tem uma que perguntou da dieta, da adaptação da dieta, acho que é um isso. pouco que já É, o respondeu. próximo é o próprio protocolo da transição, né? O próprio protocolo, já vai te orientando a liberação. Então, verduras que não eram liberadas na primeira fase passam a ser liberadas na segunda e na fase de manutenção também. E relembrando, tudo isso vai estar no nosso documento do grupo de trabalho da Sociedade de Pediatria. Então, vocês vão poder conferir lá também. E o que tu chama de primeira fase é 6 semanas ou 12 semanas Seis também? semanas é a primeira fase, a segunda fase ainda é a indução, mas aí já é a segunda fase, que são mais 6 semanas, e a fase de manutenção, que pode ficar por tempo indeterminado. Mas de 6 a 12 já pode comer mais um pouquinho de coisa. Já libera muito mais coisa de 6 a 12 e eles finalizam ali a partir da 10ª. Só não tem a a refeição livre, que é só a partir da 12ª mesmo, as refeições livres. Até isso mudou. No início do protocolo eram 2 refeições livres por semana e agora a orientação é: se o paciente vai comer refeições feitas em casa, ele pode comer liberado o final de semana todo. Então, se for assim, um macarrão caseiro, uma carne caseira, um hambúrguer caseiro, ele pode comer liberado o final de semana todo. Mas se ele for comer uma refeição fora, que aí não tem o controle do que está usando, aí se fala em 2 refeições. Mas até isso já mudou também. A Ana É, Paula está compartilhando que ela tem muita dificuldade no convencimento das famílias com relação à adesão, palatabilidade e custo. Claro, se a gente for comparar o custo de usar o suplemento com TGF-beta 2 versus corticoide, o custo é muito maior. Mas se a gente for comparar da nutrição enteral exclusiva com a nutrição enteral parcial, o custo já diminui bastante. Não vai ser acessível para todas as famílias, então a gente está tentando trabalhar isso também, demonstrar a importância da dieta, e também a nível a longo prazo, né? O efeito que o corticoide tem nessas crianças, os efeitos colaterais que eles podem trazer. Então, para quem sabe, algum dia a gente conseguir realmente esse suplemento pelo SUS, seria o nosso grande sonho, né? Mas isso tem que ser conversado com as famílias, expor os riscos e os benefícios, né? E esse suplemento, né, Vanessa, tem vários micronutrientes, a ser normocalórico, então tem muitos benefícios também com isso, né? Claro, e também pode ser, principalmente em criança, né? Pode ser um dos fatores decisivos para a manutenção do IMC, que nem a gente vê nos estudos, né? Então, talvez se a gente fosse seguir só a dieta sem a nutrição enteral parcial, a gente não tivesse esses mesmos resultados. E se os É. pacientes de Crohn grave conseguem seguir os protocolos, sim, inclusive tem estudos mostrando, por exemplo, quando a gente vai fazer a indução com biológico, tem um estudo bem legal mostrando a indução com biológico sem dieta e a indução com biológico com dieta. E mostrando que no grupo que fez a indução com biológico com a dieta, o efeito foi superior, a resposta foi superior do que o grupo que usou só o biológico. Então, a gente não usaria talvez um Crohn grave como monoterapia, a dieta, mas ela pode ser auxiliar sim em qualquer momento. E ela pode ser, inclusive, uma terapia de resgate em qualquer momento, né, para esses pacientes que estão muito sintomáticos. É, eu Vanessa, falei massa e não macarrão, desculpa, gente. É que aqui no Rio Grande do Sul a gente fala massa e não macarrão, no resto do Brasil é macarrão feito em casa.
Uma coisa, acho também, Vani, que é na parte do convencimento, digamos, da família, que muitas pessoas chegam com medo de começar medicações, né? O corticoide, imunossupressão, tudo. Eles ficam perguntando se tem como fazer alguma coisa para não iniciar a medicação nas crianças. Acho que é um grande medo É. dos pais também. E realmente a dieta vem como uma alternativa. Excepcional, assim, né? Dá para se dizer, porque se tu considerar que é uma mudança de hábito de vida para uma coisa saudável e não utilizar uma imunossupressão é algo fantástico, né? É, que nem a doutora Luciana falou, que se a gente puder ao menos retardar o início do uso da medicação do ponto de vista de pediatria, a gente está ganhando muito, né? Até porque a gente sabe que os dados que nós temos, a maioria das medicações também vai perder efeito ao longo do tempo. E quando a gente fala em pediatria que o nosso número de opções de tratamentos liberados são poucos, o que a gente puder poupar de queimar uma medicação desde o início já é muito benéfico, né? Vanessa, tem uma pergunta sobre o Modulem. Quanto na prática, assim, no início da dieta, quantos copos tem que tomar, por exemplo, de Mais ou Modulem? menos três. Vai ser para essa faixa etária de 6 a 18 anos. Normalmente, o Modulem 3 vezes de 250 ml já vai dar os 50%. E ali na segunda fase, 2 copos de 250. E a Ana Tá. perguntou se a gente tem nutricionista. Nosso sonho de consumo Isso. era ter uma nutricionista para nos ajudar. É o sonho de consumo de qualquer serviço, né? Ter isso. Infelizmente, na prática, não. Nós temos nutris que nós encaminhamos, alguns pacientes conseguem fazer a consulta, mas não é a realidade de todos, né? A gente tem Nutri no hospital, né? Mas a gente não tem Nutri específica para Isso. Uhum. laboratório intestinal, né? Que eu acho que a maioria dos serviços deve ser assim, né? Infelizmente, né? Acho que é isso. Eu tinha uma outra pergunta ali, de novo, sobre a calprotectina. Se tu fez o segmento da calprotectina do Gesiel, tá perguntando. No estudo, tu falou um pouco, mas dá uma repetida aí. Ah, sim, aí ele perguntou se foi pelo SUS, né? Não, não foi pelo SUS. Esses pacientes, eles foram mistos, né? Então, pacientes tanto de convênio quanto do SUS. Os pacientes do SUS foi pago por nós. E os pacientes de convênio, que a gente conseguiu por convênio, a gente fez pelo convênio, porque seria o nosso protocolo normal fazer, né? E alguns pacientes, alguns poucos, não conseguiram fazer em todos os momentos. Mas bem recentemente, no nosso hospital, a gente está conseguindo fazer nos pacientes SUS a calprotectina, mas que nem a doutora Luciana falou, apesar de estar regulamentado que a calprotectina deva ser feita no SUS, não é a realidade da maioria dos locais. Ô, Vanessa, eu acho que uma dica boa às vezes, fazer uma parceria com aquele laboratório que tem o aparelhinho da calprotectina, né? O da Billman, né? Uhum. A Vilma, a Carol fez no mestrado dela e a gente mesmo fazia dosagem de calprotectina, então isso Isso ajuda. ajuda e barateia bastante, né? Se a gente, o aparelho não é nada demais, assim, coisa bem É, e é bem simples. prático de fazer, né? Então, às vezes é algo que dá para ter, mas realmente é custo, né? A Ana Carolina perguntou se algum desses pacientes tinha DAP e não, nessa amostra nenhum. E é um dos desafios, um paciente com DAP a gente colocar numa dieta, e aí tem que ser bem avaliado, né, o distúrbio alimentar pediátrico, porque às vezes a gente tira justamente o que o paciente come. Então, isso tem que ser muito bem considerado se aí esse paciente ele é elegível para a dieta. Então, tem que ser pesado riscos e benefícios, né? E pacientes alérgicos, né, que tenham alergia à proteína do leite, a gente não teve nesse estudo, mas eu tive antes de começar esse estudo, nós tivemos um paciente. Aí a gente não utilizou o suplemento com TGF beta 2, utilizamos um suplemento hidrolisado só no lugar. Era Cris, pequenininho. que tu falou daquela proteína do exame, Cris? Não entendi. A Billman, que tem o aparelhinho que faz a calprotectina, a Carol tá aí, ô Carol, fala aí, abre aí. A gente fez uma parceria com eles, durante o mestrado da Carol, eles emprestaram um aparelho e a gente mesmo fazia as calprotectinas dos pacientes, Ah, né? tá, assim, com aquele aparelho. Isso. Tá aí a Ah, Carol. Fala, Carol. Desculpa, que estava no controle aqui da criança. Ah,
Não, é a Bilman, né? Que foram os que nos emprestaram o aparelho para fazer a análise da calprotectina. Isso. Às vezes, fazendo uma parceria com ele, a gente consegue Isso. fazer algum estudo, alguma coisa, ou por um tempo, né? Foi bem isso, bem em parceria. Só daí a gente juntou tudo e analisou de uma vez só, né? Não ficou analisando isoladamente. Certo. A Lívia compartilhou ali a Rotem Bonet, que é uma das nutricionistas que participou dos estudos. Ela está em todas as publicações. Então, eles conseguiam ter o apoio da nutricionista junto, né? E a Ana perguntou a referência, a dieta completa, para onde tu pode ver as fases 2, as fases 3, todos os alimentos, é o Levine, da publicação de 2019. Outro lugar de apoio que vocês podem fazer o curso é no Modulife, plataforma da Nestlé. E em breve no nosso documento da SBP. É, prontamente sairá no documento da Daqui a SBP. pouquinho, só aguardar mais um pouquinho. E tem a Pamela ali, que é nutricionista, e diz que mandam os pacientes para ela e que os pacientes não vão por causa do custo. É, muitas vezes acontece isso, né? Mas, E teoricamente, infelizmente é a nossa realidade, né? Que às vezes o custo é impeditivo para as famílias. é. E no hospital, daí, o ideal seria ter uma nutri que se envolvesse mais com a doença inflamatória, né? O Gisiel diz que, infelizmente, não consegue esse exame tão Mas tá importante. na nossa pauta do grupo de trabalho, né, doutora Luciana? A gente lutar para incorporar a calprotectina de maneira mais efetiva. Então, uma das Exatamente. coisas que a gente quer é trabalhar isso. Muito bom, gente.